em até 10 anos. Agentes locais de inovação ajudam a melhorar a produtividade das empresas pelo Brasil. E alimentos feitos em impressora 3D fazem sucesso em São Paulo e motivam competição de gastronomia. Tudo isso e muito mais você confere aqui e agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. As MEIs e micro e pequenas empresas poderão parcelar as dívidas do Fundo de Garantia em até 10 anos. O valor mínimo das parcelas será de R$ 479,65. Poderão ser negociados débitos independente de sua fase de cobrança, origem e época em que a dívida começou. O objetivo da medida é facilitar a regularização destas empresas com o FGTS. Além dos débitos, as contribuições sociais também podem ser parceladas junto à Caixa. Nesse caso, o valor mínimo será de R$ 200. A medida já foi publicada no Diário Oficial da União. E o Sebrae apoia as empresas de todo o Brasil que querem melhorar a produtividade e alavancar os negócios. E isso é possível com os ALIs, os agentes locais de inovação. Eles oferecem consultoria, treinamento e oficinas para potencializar os resultados. Vamos conferir na reportagem de Camila Xavier. A produtividade é fundamental para o crescimento e o sucesso das empresas. Isso reflete em maior eficiência operacional, aumento das vendas e da qualidade dos produtos ou serviços oferecidos e, principalmente, a redução de custos. E para ajudar as microempresas e as empresas de pequeno porte, o Sebrae disponibiliza o programa Agentes Locais de Inovação. Eles acompanham durante 6 meses o empreendedor, com encontros presenciais e online, analisando as dificuldades do negócio, mensurando indicadores e desenvolvendo e implantando soluções para a empresa. O Evanaldo participou do último programa Ali Produtividade, a fim de trazer melhores resultados para a empresa de distribuição de produtos naturais que ele tem há 3 anos. O programa Ali foi tudo de bom para nós aqui na ZeaLife, foi maravilhoso porque ele nos deu um novo horizonte, né? A gente estava um pouco perdido, precisando crescer, né? E às vezes a gente se sente um pouco perdido mesmo dentro do nosso próprio negócio. E através do Ali a gente conseguiu ter um horizonte e começou a vir resultados. Após participar do programa Ali Produtividade, o faturamento do primeiro semestre deste ano da ZeaLife, empresa do Evanaldo, teve um faturamento maior do que todo o ano de 2022. Um crescimento exponencial que nem ele esperava. A gente cresceu 52%, aumentou nossas vendas 52% e também de clientes. A quantidade de clientes cadastrados da empresa também cresceu nessa faixa de 50%. Hoje a ZeaLife tem 364 produtos. Isso também é algo que cresceu também dentro da produtividade, que a gente tinha 200. A gente quase dobrou a quantidade de produtos. Indústrias parceiras da gente aqui, a gente tem 20. A gente tem 20 parceiros. E a tendência é crescer mais, porque a gente pretende chegar em 1.000, 2.000 produtos. Eu acredito que a gente chega nos 1.000 até o final do ano. O programa Ali possui 5 modalidades: produtividade, ecossistemas de inovação, educação empreendedora, transformação digital e rural. E foi com esse auxílio que o Evanaldo aprendeu a fazer uma pesquisa de mercado, descobrindo potenciais clientes na região e o que eles consomem. A gente tinha dificuldade, a gente viu a dificuldade da empresa, que a dificuldade seria o crescimento, né, buscar novos clientes. Então a gente mapeou os nossos possíveis clientes. Só ir no Google foi tão simples, né? A gente foi lá e viu que a gente, por exemplo, em Brasília tem mais de 16.000 lojas de produtos naturais. Nós temos mais de 2.500 farmácias, falando só de Brasília, sem falar do entorno. Então, poxa, é muito cliente, né? Então, caramba, olha o tamanho desse mercado aqui. Então vamos para dentro. O que é que a gente precisa? Precisa de pessoas, precisa de mais vendedores. E a gente buscou mais vendedores e aí a gente mapeou esses clientes. A gente faz isso até hoje, mapeia o cliente, passa para o vendedor e o vendedor vai lá fazer a visita. E daqui por diante é só crescer mais, porque agora a gente já sabe o caminho. São mais de 1.000 agentes locais de inovação em todo o país. Na modalidade produtividade, são 20 agentes que operam no Distrito Federal.
Cada ALI atende 25 microempresas e empresas de pequeno porte de diversos segmentos. Inicialmente é traçado um perfil da empresa com base em 5 esferas. E aí essa avaliação, uma delas é a financeira, e aí o agente local de inovação, que é, né, a pessoa que faz a aplicação dessa metodologia, ele vai identificar juntamente com o empresário um problema para ser resolvido durante o programa. E aí ele vai ser acompanhado na aplicação e na resolução, trabalhando a inovação para resolver aquele problema. O programa tem 9 etapas. Então, durante esses 6 meses acontecem 8 etapas, e aí passados mais uns 2 ou 3 meses tem a 9ª etapa, que é a etapa de mensuração de resultados. Ele participa de oficinas, de treinamentos, tem acesso a consultorias do Sebrae, né? Então é um programa super completo, e esse agente local de inovação ele vai potencializar os resultados da empresa, porque ele conhece as ferramentas do Sebrae, e aí ele consegue também indicar ferramentas que sejam mais assertivas e eficientes para aquele empresário. Agora, dominando o quesito produtividade, Evanaldo quer investir na abertura de um e-commerce para atender todo o Brasil. Para isso, ele vai participar do programa ALI de Transformação Digital, que está com inscrições abertas até meados de agosto. A transformação digital hoje ela é importante para qualquer empresa, porque não tem como você crescer hoje se você não estiver no mundo digital. Toda empresa hoje tem que estar no digital. Então, assim, essa importância desse programa do Sebrae, do Transformação Digital, para nós, a gente vai trazer um site novo para a empresa, um site mais profissional e, com certeza, muito conhecimento. Nosso objetivo é crescer cada vez mais e a gente começar a se tornar um grande aí logo, logo, né? Aumentar mais nossas vendas, mais nosso faturamento, gerar mais emprego e mais renda. Mais de 4 milhões de brasileiros usaram a internet para comprar de pequenas e médias empresas no primeiro semestre do ano. Um crescimento de aproximadamente 46% em relação ao mesmo período do ano passado, levando a um faturamento superior a R$ 1,5 bilhão de reais. E os pagamentos com Pix, que de janeiro a junho de 2022 correspondiam a 16,5% do total de compras online, este ano pularam para 35%. As informações são da Nuvem Shop. E algumas empresas passam por dificuldades financeiras tão severas que podem levá-las à falência. E a recuperação judicial é um processo que pode ajudá-las a se reerguerem. O número de empresas que recorreram a esse meio para renegociar suas dívidas com credores atingiu o maior patamar dos últimos 3 anos, ao longo dos primeiros 6 meses deste ano. Uma alta de 52% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse é o tema da nossa conversa agora ao vivo com o advogado Luca Mendes. Luca, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Um bom dia para você. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que fazem o Jornal do Empreendedor, primeira edição. Sempre motivo de muita alegria me conectar ao canal Empreender, local que sempre me sinto muito bem, muito acolhido. Estou à disposição de vocês, Bruno. Luca, eu queria que você começasse falando para o nosso telespectador, para quem está em casa nos assistindo, o que é a recuperação judicial? Bruno, a recuperação judicial está disposta na jurisdição brasileira, na Lei 11.101 de 2005 e recentemente visitada com atualizações importantes na Lei 14.112 de 2020. É justamente o procedimento em que muitas organizações, quando passam por momentos de dificuldade financeira, econômica, como você bem pontuou, têm um dispositivo, um procedimento legal, a recuperação judicial, para tentar, no objetivo de manutenção de postos de trabalho, movimentação da economia, renegociação desses débitos juntos aos mais variados credores, recorrer ao Poder Judiciário para, dentro desse trâmite legal, poderem evitar a falência. Então, a recuperação judicial, ela visa, assim, evitar a falência, manter postos de trabalho e a continuidade daquela operação no setor em que atua, Bruno. Agora, Luca, qualquer pessoa pode solicitar essa recuperação judicial?
Isso, as mais variadas organizações. É importante até no que você colocou, e temos de fato essa alta importante no primeiro semestre de 2023, e comparado aos últimos 3 anos, e alguma perspectiva até de que no segundo semestre a gente continue tendo uma alta e chegue aos maiores patamares históricos de um ano de pedido de recuperação judicial. Se nós formos olhar, a maior parte desses pedidos de recuperação judicial de 2023 advém de pequenas e médias empresas. Muitas vezes a gente acompanha no noticiário grandes pedidos de recuperação judicial de grandes empresas, mas se nós formos analisar a fundo esses dados, veremos inclusive que pequenas e médias empresas correspondem a bem mais de 50% desse número. Então, sim, as mais variadas organizações poderão recorrer a este trâmite visando evitar a falência e negociar os débitos junto aos seus credores, Bruno. E para que isso não venha a acontecer e fazer parte dessa triste estatísticas, digamos assim, né, Luca? 593 pedidos, né, apenas entre janeiro e junho deste ano. O que é que seria de fato? O que é que o micro e pequeno empreendedor ele pode fazer? É fazer um bom planejamento financeiro, uma boa gestão? Isso, Bruno, eu acredito que sim. É importante a gente tentar entender, né, o porquê. É óbvio que muito difícil, é uma pergunta muito difícil de responder. Defendo que é multifatorial. A gente ainda tem aí, desde a Covid, muitos pedidos que ficaram ali, vamos dizer, reprimidos, uma demanda reprimida de pedidos de recuperação judicial e que agora estão sendo realizados nesse ano de 2023. Temos também um cenário de capital, de crédito mais caro. Vivemos aí um momento de Selic de 13,75. Hoje, inclusive, o Comitê de Política Monetária, o Copom, começa a reunir, dando sinais de uma redução, mesmo que aparentemente pequena, talvez 0,25, 0,50 da taxa Selic, podendo talvez contribuir com uma diminuição desse crédito caro que nós vivemos no nosso país. Então, esses multifatores também da perspectiva econômica global contribuem, sem sombra de dúvidas, para as organizações como um todo. Por óbvio que esse micro e pequeno empreendedor, ele tem que estar muito atento a essas políticas macro, mas também, como você bem colocou, na perspectiva organizacional, o seu planejamento financeiro, entendendo esse cenário de acesso ao crédito mais difícil ou a um crédito mais caro. Então, às vezes, você tinha ali, vamos olhar para o varejo, você tinha ali organizações que dependem muito do acesso a crédito, tinham, por exemplo, negociações até, vamos dizer, pré-fixadas, que não tiveram tanto impacto com essa alta da Selic, mas no momento de renegociar determinado acesso a crédito com o banco, teve muita dificuldade, um crédito bem mais caro, que ali, claro, teve uma incidência muito maior na sua gestão de fluxo de caixa. Então, essas questões macro, elas atingem, por óbvio, a organização e muito importante é essa atenção do empreendedor, sempre de estar alinhando o momento macro, o momento do país com a sua operação, entendendo o setor em que atua e o como que essas políticas poderão afetá-lo. Perfeito. Luca Mendes, quero aqui agradecer imensamente sua participação conosco ao vivo no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bruno, sempre à disposição de vocês, desejo um excelente resto de programa e um abraço a todos que nos acompanham. E no próximo bloco, uma entrevista com Manuel Júnior, instrutor do método GTD, sobre o comportamento dos nativos digitais no mercado de trabalho. Não saia daí, eu volto daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição, ao vivo para todo o Brasil. A chegada da geração Z ao mercado de trabalho tem transformado o ambiente corporativo. Esse grupo de pessoas apresenta características muito diferentes de seus antecessores. Uma das principais é o uso natural da tecnologia. E para falar sobre o surgimento dessa geração no mercado de trabalho, eu converso agora ao vivo com o instrutor do método GTD, o Manuel Júnior, que está sempre aqui com a gente. Manuel, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui conosco ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Um bom dia para você.
Bom dia, Bruno. Sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em te receber aqui toda semana para essa coluna super importante. Manuel, os líderes encontram problemas de gestão, né, com os mais jovens na atualidade, não é isso? Com certeza, Bruno. E é preciso entender essa geração que está aí, né? Porque faz parte do dia a dia, essa geração vai realmente tomar conta do mercado de trabalho, é preciso entender essa geração. E essa geração, o entendimento dessa geração, passa pela questão de que eles necessitam estarem conectados com aquilo que eles fazem. Então, eles precisam trabalhar em algo que tem causa. Eles também se interessam muito por questões de acessibilidade, por questões de integração das pessoas, colaboração entre as equipes e também, como você bem falou, a questão da tecnologia e a criatividade. E muitas vezes os líderes ainda têm uma mentalidade um pouco atrasada, pensando muito na questão de demandas, de fazer, 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 e os jovens muitas vezes não se conectam com essa mentalidade dos líderes que estão por aí. Manuel, a gente percebe muitas vezes que esses jovens, eles acabam não se interessando em crescer na empresa. Isso ainda é uma realidade? É uma realidade, sim. De acordo com alguns estudos, inclusive a Universidade de Harvard, eles chegaram a um estudo onde apenas 2% dos mais jovens da geração Z se interessam por cargos de liderança, né? É um número um pouco assustador. Mas isso acontece por conta da visão de que os líderes não conseguem ter qualidade de vida, qualidade no seu trabalho. Então, os jovens ainda enxergam as lideranças desse jeito. E aí fica aquela pergunta, né? Será que para ser um bom empreendedor, você deve estar sempre na correria? Você deve estar sempre imerso a uma sobrecarga de trabalho? Será que deve ser assim? E a questão é a seguinte: temos que equilibrar. Então, é preciso trazer o lado profissional, o lado pessoal, ter qualidade de vida. Essa é a nova. Isso é o que a nova geração enxerga como o futuro de uma liderança eficiente. E na sua opinião, Manuel, o que fazer para que, de fato, esses jovens eles se tornem, sejam cada vez mais eficientes no ambiente de trabalho, independentemente se é uma micro, uma pequena ou uma média empresa? Legal. Para isso, é preciso integrar os jovens dando causa ao que eles fazem, né? Mostrar para eles que o que eles fazem é importante dentro da empresa, como cultura da empresa, como propósito, né? Como os valores da empresa, e também mostrar a esses jovens que um líder pode ter qualidade ali no seu trabalho. E para isso é preciso entender o que é produtividade. A gente fala tanto de produtividade aqui, e produtividade estar ligada à questão de ter uma experiência onde você consiga controlar aquilo que você faz e não apenas fazer mais e mais e mais. É preciso ter o controle do que você faz de forma confortável. Criar uma estrutura de organização, sabendo das suas demandas, sabendo dos seus projetos, controlando sua agenda. Quando os mais jovens entenderem que isso está acontecendo, ligado à questão da tecnologia, da criatividade e do sentido de causa no trabalho, aí sim as coisas costumam funcionar melhor. E é preciso trazer esses jovens para conversas diárias, para um feedback frequente, para um bate-papo, porque se eles enxergarem que existe uma desconexão entre o trabalho que eles fazem e a sua personalidade, o seu ser, a sua pessoa, aí sim as coisas não acontecem. Até porque, né, Manuel, a gente sabe que essa geração Z, né, já representa aí uma parcela significativa da população no mercado de trabalho, né? Então, de fato, é preciso tudo isso aí que você falou para que a empresa se torne cada vez mais produtiva, não é isso? Com certeza, com certeza. Para que as empresas se tornem mais produtivas, é preciso abraçar esses jovens, né, e abraçar suas ideias. Falando em tecnologia, né, como você bem colocou, é preciso abrir os olhos e entender, conversar. Né? Eu tenho um filho de 7 anos. Muitas vezes ele me ensina algumas coisas ligadas à tecnologia. Olha só que incrível. E muitas vezes na empresa a gente não consegue olhar para esse jovem e entender o que ele está falando ali. É preciso compreender que existe um novo mundo surgindo aí, ligado à tecnologia, ligado a redes sociais, e temos que entender isso para fazer parte desse novo processo.
Os jovens estão cada vez mais conectados. Manuel Júnior, instrutor do Método GTD, quero aqui agradecer sua participação conosco mais uma vez. Jornal do Empreendedor. Eu que agradeço, Bruno. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição. Obrigado. E falando em tecnologia, ela chegou aos alimentos também. Olha só, a primeira competição gastronômica com alimentos bioimpressos em 3D no mundo foi realizada durante a Campus Party, lá em São Paulo. 3 Printer Chefs foram premiados de Brasília, Goiás e São Paulo. Vamos conferir na reportagem de Pablo Ribeiro? Já pensou em experimentar uma comida feita em uma impressora 3D? Isso mesmo, a tecnologia auxiliando na alimentação. Esse processo, que causa surpresa até para quem compete, foi atração na Campus Party em São Paulo. Os alimentos são montados pelo equipamento. Giovanna Coradini teve tanto interesse que resolveu se inscrever e deu certo. Eu nunca tinha tido experiência com a impressora 3D. Eu caí de paraquedas mesmo na Campus, um dia antes de vir a competição do Printer Chef. Uma amiga minha que participou lá em Goiânia me chamou, né, e falou que ia ter algo relacionado ao Masterchef. Eu falei, então vamos. Aí quando eu vi que era impressora 3D, eu entrei em desespero, né? Eu achei que a gente ia ter que mexer e tudo mais. Mas graças a Deus não, são só os profissionais da biotecnologia mesmo, mas a gente tem que saber lidar com o alimento, né? Pra saber questão assim dele deformar na panela ou de levar ele pronto certinho. Então eu gostei bastante, mas é um alimento bem delicado. Entre os competidores haviam 3 finalistas, representantes de Brasília, Goiânia e São Paulo. É uma comida que tem o gosto normal mesmo, como se fosse um alimento normal, só que ele já vem pré-modelado, vem mais bonitinho, tem umas texturas diferentes, mas não foge do convencional. Elane Welter é professora de informática de São Paulo. Caiu de paraquedas. Ela veio trazer alunos e resolveu se inscrever. O resultado chegou até a final da competição. Já a Priscila Mello veio de Brasília fazer networking. Ela tem uma startup e já passou pela experiência com impressora 3D. Eu acho bem inovador, entendeu? Hoje a tecnologia está nesses eventos. Você vê muita inovação, muita coisas disruptivas, muita coisa mesmo. E acho que a própria Campus me estimulou a fazer uma startup. Foi através de um trabalho de faculdade, de uma outra faculdade que eu fiz, que eu vi isso aí podia ser um negócio. E aí eu fui investir, a fase network aqui é muito bom. Você conhecer muitas, aprender muito, tem muitas... as palestras são maravilhosas e participar também dos workshop. Eu participei de vários, desde a primeira. E foi aqui, diante de jurados e do público, que elas conheceram e se impressionaram ao trabalhar com a biotecnologia. A vencedora do Printer Chef levou uma viagem a Buenos Aires com um curso de gastronomia. Mas antes, elas precisaram vencer os olhares dos jurados, como o do vocalista do Sepultura, Derek Green. Mas com 3D, carne vegano, e pode fabricar em lugares pequenos e não precisa fazer transporte de animais. Não precisa. Salve, tem muitas oportunidades com 3D, pessoas comem melhor. O músico, que também é ativista e tem um canal sobre alimentação vegana, diz que já provou os quitutes saídos de uma impressora. Precisa de opções e com 3D pode fabricar carne sem animais, como sem animais, só coisas de plant protein, e essa é boa opção, porque existem lugares no mundo e não existe esse tipo de opção de comer carne todos os dias. A Campus Party tem contribuído para o melhoramento profissional dos frequentadores. Uma pesquisa feita pelo próprio evento mostrou que eles obtiveram melhor gestão de negócios, networking e visão sobre os seus negócios. Durante os 6 dias da Campus Party, mais de 100 mil pessoas passaram por aqui. Empreendedores, empresários, estudantes e personagens. A próxima edição já tem data e atração. Será em Manaus, em outubro. O primeiro convidado anunciado foi Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden e empresário do ramo da aviação. 11 a 15 de outubro, uma edição que a gente vai tratar muito de como empreender dentro da biodiversidade do ecossistema todo de Manaus e como usar a tecnologia a favor disso. Então, a gente hoje aqui no palco principal, junto com o governador Wilson, a gente já lançou a primeira atração, que é o Bruce Dickinson, que ele está lançando uma frota de aviões para 2025 com 0 emissão de carbono.
E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. A próxima edição é daqui a pouquinho com meu colega Sebastião Garcia, que está de volta. Eu volto amanhã. Até lá. Tchau.